bem-vindos a mais uma palestra aqui do Grupo Espírita Cascata de Luz. Hoje, nossa querida palestrante da noite, Evelyn Frei, do canal Conhecendo o Espiritismo. Então, o tema de hoje, a Evelyn vai falar um pouco sobre o livro do Divaldo Franco, chamado No Rumo do Mundo de Evolução, no rumo do mundo de regeneração, né? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo, mas claro, antes, como sempre nos é solicitado, vamos fazer uma prece inicial. E então, Evelyn, seja muito bem-vinda. Se você quiser se apresentar, fique à vontade. Lucas, eu só tenho a agradecer pelo convite ao Grupo Espírita Cascata de Luz por estarmos aqui hoje juntos falando sobre esse tema tão relevante. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Evelyn. Somos muito gratos mesmo pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Bom, então, vi que algumas pessoas entraram. A Aparecida, boa noite. Adilson, boa noite. Maristela. Bom, então vamos fazer uma prece inicial e aí sim já começamos a palestra da Evelyn. Então vamos fazer uma Ave Maria. Deixa eu colocar aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, Evelyn, fique à vontade. Então, a Evelyn vai fazer uma palestra. Então, bom, a Evelyn vai se apresentar para vocês. Evelyn, sinta-se à vontade. Muito obrigada, Lucas, muito obrigada. Meu boa noite a todos que estão aqui conosco no canal, no Facebook do Grupo Espírita Cascata de Luz. Realmente a minha primeira participação aqui com vocês e estou muito feliz, é uma grande honra ter a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre esse processo de transição planetária que nós estamos vivendo, trazendo alguns apontamentos extremamente relevantes que o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda traz para nós, mediante por intermédio do médium Divaldo Franco, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração. E nós vamos, nas nossas reflexões, vamos conversar, vamos trazer algumas informações que nós consideramos importantes para entender todo este momento, esse momento de transição planetária. Então, nós vamos trazer algumas reflexões, algumas previsões trazidas por Jesus, quando ele estava aqui encarnado entre nós, no mundo material, nos falando e nos mostrando de tudo isso que nós estamos vivenciando no dia de hoje, mostrando para nós, essencialmente, que tudo está acontecendo conforme a necessidade do planeta, conforme aquilo que foi previsto pelo Pai. E principalmente, antes de nós trazermos as reflexões da obra, nós vamos observar que tudo está acontecendo com uma destinação muito boa, que é exatamente a mudança da condição evolutiva do nosso planeta Terra. Através de todas essas modificações, que para quem não compreende ou para quem não conhece a doutrina espírita, pode parecer algo negativo, mas de fato não é. É algo positivo que vai nos conduzir para um mundo de regeneração, a próxima escala evolutiva do mundo que a Terra irá se transformar. Então, o que na verdade, o autor espiritual aborda neste livro? Quando nós estamos estudando e lendo sobre ele, nós temos a oportunidade de conhecer todo um trabalho realizado a nível espiritual por dezenas de equipes de benfeitores espirituais que vêm para a Terra exatamente neste momento, onde nós estamos passando pela pandemia da Covid, e essas equipes espirituais distribuídas em todas as regiões
do nosso planeta. Elas estão aqui com o objetivo de auxiliar a humanidade. Em que sentido? No sentido de inspirar o bem, a confiança, a prática do amor, a vivência do Evangelho redivivo, para que nós possamos transformar os nossos corações, ainda endurecidos, ainda egoístas e orgulhosos, transformando-os num coração de amor, de caridade e de paz. E através dessas equipes, eles vêm aqui inspirar os médicos que estão atuando junto a todos aqueles infectados pelo vírus. Eles estão atuando e ajudando os enfermos e seus familiares, exatamente no sentido de inspirar aqueles que estão enfermos bons pensamentos, porque nós sabemos que diante de uma doença, principalmente diante da pandemia e do vírus, que nós não sabemos muito bem se vamos conseguir nos recuperar ou poderá haver um desencarne, naturalmente há um processo de desequilíbrio em relação aos enfermos, um temor muito grande em relação ao desencarne, e a espiritualidade, essas equipes, trabalham também intuindo e inspirando os enfermos para orarem, para confiarem no Pai, para elevarem os seus pensamentos, evitando que uma vibração mais baixa abra uma sintonia com espíritos mais imperfeitos, que estão aqui também, junto a nós, exatamente para fazer o trabalho oposto. Enquanto as equipes dos benfeitores trabalham pelo bem, há também aqueles espíritos ainda que estão contra o trabalho do Cristo, que não querem que a boa nova prepondere e vigore no planeta, trabalham exatamente em sentido oposto, para prejudicarem, desequilibrarem os enfermos, seus familiares, os habitantes da Terra, exatamente para obstar a evolução planetária. E essas equipes, essas dezenas de benfeitores espirituais, e durante o livro nós vamos conhecendo exatamente o trabalho realizado pela equipe do autor espiritual, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele participa de uma equipe e ele vai, no decorrer da obra, contando para nós o seu trabalho, os trabalhos que eles realizam junto aos enfermos, junto aos médicos, junto aos enfermeiros, junto aos espíritos ainda enfermos que se associam aos encarnados para prejudicá-los. Então, em verdade, nós percebemos que o trabalho é gigantesco e que, conquanto a pandemia ela esteja entre nós não estamos desamparados, nós não estamos desprovidos do auxílio do Pai. E a partir de agora eu vou então conversar um pouquinho sobre o antes e o pós-pandemia. Porque a pandemia nós já conhecemos, o presente nós estamos exatamente vivenciando as lutas, as dificuldades. Mas eu vou começar a conversar com vocês o seguinte: será que esses acontecimentos que hoje nós vivenciamos, foram previstos por Jesus? Nós precisávamos passar por essas situações? Isso é algo que decorre do nosso uso mal direcionado do livre-arbítrio? Ou realmente isso era necessário? Então, vamos analisar alguns acontecimentos decisivos para a evolução da humanidade e que vão nos ajudar a compreender como a Terra chegará ao mundo de regeneração. Então, como saber se tudo está acontecendo como previsto por Jesus? E nós podemos dizer, afirmar, sim, tudo está acontecendo conforme foi previsto por Jesus. E como nós podemos saber disso? Eu vou trazer algumas passagens de Jesus, onde ele fala não só dele, não só de Jesus, mas também dos evangelhos, do Apocalipse, que nos mostra exatamente
o processo que nós estamos vivenciando hoje. Então, eu vou trazer uma aqui já, algumas palavras de Jesus, essa aqui em especial, está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. E ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Quando Jesus nos mostrou isso, algumas pessoas não conseguem compreender, e vem a doutrina espírita, com a sua luz, nos esclarecer. E aqui ele já nos mostra o seguinte: Jesus veio nos mostrar uma nova forma de viver, baseada no amor, na igualdade e da fraternidade, e na fraternidade. Só que isso era algo que atingia os corações dos mais sofridos, daqueles que estavam realmente aflitos. Mas para os grandes da terra, os orgulhosos, os vaidosos, os que buscavam o poder, a doutrina do mestre era contrária aos seus interesses. E ela jamais iria se estabelecer na terra de forma pacífica, porque aqueles que não queriam se sentir iguais aos outros iriam lutar para que ela não se estabelecesse na terra. Quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, não é que a sua doutrina fosse uma doutrina de brigas e de conflitos, mas porque ele sabia que uns seriam favoráveis e outros não, e haveria conflito entre a terra, entre os humanos, entre a sociedade terrena, para que a sua lei, para que a sua doutrina se estabelecesse. E nisso haveria conflitos entre membros de uma mesma família, entre pai, filhos, filha, mãe, nora, sogra. As pessoas, mesmo aquelas pessoas que faziam parte de uma mesma família, entrariam em conflito por conta da sua doutrina. Então ele diz: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. E é por isso que nós, a partir do momento que Jesus desencarnou, nós vamos vendo lutas e lutas e lutas da humanidade, porque muitos ainda, sob o impacto, sob o império das paixões, querem fazer que na Terra prevaleça os sentidos, o mundo material, Mamon. Até agora, e nesse processo evolutivo, nós ainda vemos muitos espíritos imperfeitos, e claro que os espíritos que não querem que a doutrina do mestre se estabeleça são espíritos ainda pouco evoluídos, querem implantar no processo da Terra, um processo de paixões, de exigência e atendimento aos sentidos inferiores, à sensualidade, ao materialismo. Mas não é isso que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos trazer uma ideia completamente nova. Veio abrir a nossa visão para novas perspectivas. Veio nos ensinar o perdão e o amor aos inimigos, o auxílio aos semelhantes, a perseverança no bem, o dar a outra face. Mudanças, ideias que produziriam naturalmente na humanidade conflitos, desavenças, incompreensões que levariam a discussões. Mas Jesus, quando ele falou que ele veio trazer a espada, ele não quis se referir apenas a esse conflito entre pessoas, a esse conflito externo, a essa luta de ideias que se daria entre os seus irmãos terrenos. Ele falou também de uma outra guerra, de uma outra luta, que é exatamente a do coração. Nesse momento, ele quis também dizer que a verdadeira guerra se estabeleceria no coração de cada um de nós. Porque se nós prestarmos atenção, a verdadeira luta nunca é com o outro, mas comigo mesma. A verdadeira luta, a espada, nesse sentido, significa cortar
o mal que há em nós, cortar as nossas más inclinações. Demonstra a luta íntima do ser humano consigo mesmo, para que ele possa vir a implementar o mundo de amor, de paz, de alegria e felicidade trazido, ensinado por Jesus. Essa é a verdadeira guerra. Então, quando Jesus nos falou da espada, da guerra, da dor, eu ainda vou trazer mais outras passagens evangélicas que nos falam desse momento de dor que nós estamos vivendo. Então, o que Jesus, quando ele falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele quis mostrar o seguinte, que o processo de transformação da humanidade, necessário, indispensável, passaria pela dor. A dor de lutar contra o meu eu de sombras, a dor de lutar contra o próximo, que ainda é egoísta e orgulhoso, a dor de implantar na Terra um mundo mais feliz. Então, se nós formos pensar bem, Jesus nos trouxe uma nova ideia, novos aprendizados, certo? Só que esses novos aprendizados nos trazem naturalmente conflitos íntimos e pessoais, porque novas ideias, ao serem internalizadas, exigem mudança. Só que antes da mudança, vêm naturalmente os conflitos do eu antigo, do homem velho, com o homem novo, que quer mudar, que quer implementar as novas ideias. Então, esses conflitos internos causam dissensões naturais. Mas as dissensões são importantes, porque serão exatamente elas que farão surgir o homem novo, o homem mais evoluído, o homem que realmente consegue aplicar a lei de amor. Mas todo esse processo é doloroso. Como é doloroso nós olharmos para dentro de nós e percebermos as lutas que nós precisamos empreender conosco para que nós possamos ser verdadeiramente cristãos. Todos nós sabemos como desejamos ser. Todos nós sabemos qual o ideal de cristão, de bom homem, caridoso, humilde, que Jesus veio nos ensinar. Todos nós sabemos como nós queremos ser, mas ainda não conseguimos, porque estamos nesta guerra interna. E você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com a pandemia? Tudo, tudo, meus queridos amigos, porque a pandemia nada mais é do que um dos instrumentos de Deus para fazer nascer em nosso coração o amor e a fraternidade. A pandemia, esse flagelo destruidor, nada mais é do que um instrumento do Pai para acelerar essa luta interior que cada um de nós precisa estabelecer para consigo. Jesus, ainda quando aqui esteve, falou nas suas profecias das provações que o nosso planeta, que nós iríamos passar até chegar à era de regeneração. O livro vem exatamente nos mostrar que nós estamos exatamente na época prevista pelo Cristo. Porque nós podemos ver, e eu vou ler para vocês aqui, o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Diz assim, palavras de Jesus, hein? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares.
Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Palavras de Jesus. Dentro da teoria da presciência, que é a capacidade de prever o futuro, Jesus nos fala dessa previsão. Guerras, rumores de guerras. E ele diz: tudo isso é mistério, necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim do quê? Não é o fim do mundo. Não é o apocalipse. Não é o fim do planeta Terra. Não é o fim da humanidade. Ele diz: nação vai se levantar contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes. Pandemia é o quê? Uma peste. Terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando nós ouvimos isso, parece que Jesus estava ali destinando a humanidade ao sofrimento. Não. Mas ele estava prevendo que a humanidade, ainda imperfeita, ainda lutando contra as suas imperfeições, precisaria passar por todo esse processo de lutas, uns contra os outros e contra si mesmos, para chegar à condição do reino de Deus. Ele disse: a minha doutrina não se estabelecerá pacificamente. É isso, nós estamos em processo de luta com o outro e contra nós mesmos. Mas o que vai acontecer no amanhã? A pacificação, a paz, o reino de Deus na terra, o amor. Só que, é claro, vem todo um processo de lutas até que esse objetivo seja alcançado. Então, essas palavras de Jesus, claro que elas estão de forma alegórica, mas elas nos trazem grandes verdades, porque há ali a predição de várias calamidades. E nós não temos passado por isso, principalmente nos últimos anos, quando a Terra chegou realmente em período de transição, e ela já está em período de transição há mais de um século. Quando a codificação da doutrina espírita nos foi trazida, o planeta já estava em processo de transição. E nós ainda estamos, ainda não findou o processo transicional, porque o processo de transição não é rápido, ele demora séculos, 200, 300, até 400 mais ou menos séculos, certo? Anos, na verdade, 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, para que ele termine. Então, nós já estamos há mais de um século num processo de transição? Já, mas ainda não findou. Mas isso vai acabar. Esse processo de transição é mais doloroso. Durante a transição, tem que haver um processo natural de aceleramento do processo evolutivo, porque a humanidade precisa mudar. Então, é claro que nesses séculos de transição serão muito mais desafiadores para todos nós. Aqui nós enfrentaremos mais dificuldades, aqui que eu digo como encarnados e desencarnados também. Há um grande número de espíritos encarnados e desencarnados que não querem que o bem prepondere, que estão encarnados lutando pela manutenção dos seus interesses pessoais, contrários ao do Cristo, e a nível espiritual também. Mas, ao mesmo tempo, nós temos falanges de espíritos no bem, trabalhando encarnados e desencarnados. Fato é que o evangelho ele vai ser restaurado, porque houve uma deturpação do evangelho trazido por Jesus, então ele vai ser restaurado na sua beleza primitiva, na sua simplicidade. Esse evangelho vai se difundir em toda a terra e vai haver, sem sombra de dúvidas, o reinado da felicidade e do amor na terra. Depois da aflição virá necessariamente a alegria. E quem está dizendo isso? Jesus. Jesus nos disse, eu li há pouco as previsões de dificuldades, de lutas e de dores. Mas eu daqui a pouquinho vou ler as palavras também de Jesus falando do amanhã feliz, mostrando que tudo é temporário, mas que no amanhã todos nós teremos a oportunidade de viver num mundo mais feliz. Ele disse: não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Porque através das provações, nós vamos despertando para o amor. Porque as dores?
Por que as provações? Por que os flagelos destruidores? Quando nós estamos estudando a doutrina espírita, principalmente na lei de destruição, que está lá no no livro dos Espíritos, tem um capítulo específico sobre a lei de destruição. E a peste é um dos flagelos destruidores. E lá, quando nós estamos estudando, nós vamos entender que, primeiro, a lei de destruição é uma lei natural, é uma lei divina. Logo, ela tem uma finalidade útil. Porque Deus, sendo perfeito, quando nós estudamos os atributos da divindade, nós sabemos que ele é perfeito, soberanamente bom e justo. Ora, sendo Deus soberanamente bom e justo, ele ia criar uma lei ruim? Não. Então, a lei de destruição, de pronto, só porque foi criada por Deus, ela tem que ser uma lei boa. Aí, ok, ela é uma lei boa, mas eu não entendo como ela pode ser boa. O que é que ela traz de útil para a humanidade? E o livro dos Espíritos, a espiritualidade, nos ensina. E nos diz o seguinte, que a lei de destruição, ela tem que, nós podemos chamar como também lei de transformação, a sua finalidade essencial, primordial, é acelerar o processo evolutivo. Acelerar o progresso de um mundo. E por quê? Aí vocês podem perguntar, mas por que que a lei de destruição acelera? Pelo seguinte, porque, na verdade, quando está tudo bem, quando não tem nenhuma destruição, nenhum flagelo, e os flagelos podem ser naturais, como nós lemos aqui, as inundações, um tsunami, um terremoto, uma peste, podem ser causados pelo homem, como as guerras, por exemplo. Então, a destruição tem vários flagelos. Mas quando não há flagelo nenhum, o que acontece normalmente com a humanidade? Principalmente a humanidade ainda mais imperfeita como é a Terra. Nós estamos saindo de um mundo de expiações e de provas. Nós, como somos muito egoístas, nós ficamos absorvidos nos nossos próprios interesses. Nós ainda não somos espíritos extremamente caridosos e fraternos. Nós ficamos apenas cuidando dos nossos interesses, olhando para si, para o meu ego, para o meu personalismo, para o meu eu. Aí vem uma lei de destruição, como uma pandemia, por exemplo, como um tsunami, como uma guerra. Uma lei de destruição, a lei de destruição se faz presente. O que acontece com aquela pessoa que só estava pensando em si? Ela para, ela se comove, ela se apieda do que está acontecendo no mundo ou com aquelas pessoas que foram prejudicadas. E aí ela deixa de olhar para si única e exclusivamente e ela olha para o outro. Porque ela se comove com o sofrimento e com a dificuldade daquelas pessoas que foram submetidas à lei de destruição. E aí nasce a fraternidade e o desejo da caridade no coração daquele egoísta. E aí é uma bola, é uma cadeia que vai se desenvolvendo. E a fraternidade vai surgindo no coração daqueles homens ainda mais embrutecidos e egoístas e orgulhosos. Então, a lei de destruição está lá no livro dos Espíritos. Ela consegue fazer, por conta desse processo doloroso, mas que desperta o amor, ela faz com que a humanidade progrida em poucos anos, o que ela demoraria séculos para evoluir sem a lei de destruição. Então, a lei de destruição, em época de transição, ela é extremamente necessária, porque o mundo, o planeta todo tem que evoluir. E é preciso que haja uma evolução rápida, uma evolução mais acelerada, porque precisa evoluir em poucos anos, o que sem ela demoraria séculos. E em período de transição não dá para se esperar milênios para que esse salto evolutivo aconteça. Logo, a lei de destruição é necessária. Então, a lei de destruição, ela vem exatamente para acelerar o processo. Significa que todos, absolutamente todos, vão aproveitar?
a lei de destruição e permitirem que em seus corações brote a fraternidade e o amor? Não. Mas muitos, sim. Aqueles que não se modificarem, e é isso que o livro No Rumo do Mundo de Regeneração vem nos mostrar, vem conclamar a cada um de nós que possamos mudar o nosso coração. Deixar nele despertar o amor verdadeiro, sincero. Porque nós estamos sendo chamados. E vem o pai e diz: olha, modifica-te, filho, porque a terra está evoluindo. E se tu quiseres permanecer na terra, no mundo de regeneração, tu precisas sair da condição de inferioridade que tu te encontras, para que tu adquiras o green card para ficar na terra. Senão, precisarás ser exilado, levado para um outro mundo que esteja em condições com a tua evolução. Eu não quero que tu sejas exilado. É por isso que eu te trouxe a dor, porque eu sei que ela desperta mais rapidamente o homem para Deus. E ela está aqui para que tu possas aprender. Tudo isso, Jesus nos disse, era necessário. Todas essas dores, essas guerras, essas lutas externas e internas eram necessárias. Eram o princípio das dores que levariam o homem à modificação, ao crescimento e à depuração espiritual. Tudo isso é o remédio amargo mais útil à humanidade. Então, com certeza, período de transição é período de flagelos destruidores. Com certeza. É período também, não apenas dos flagelos, mas é um período, moralmente falando, muito delicado. É um período onde nós observamos fortemente a degradação moral e a dissolução dos bons costumes. E sabem por quê? Vou lhes explicar. Durante a época de transição, época que nós estamos vivenciando, o que acontece? Vocês não, às vezes, nunca pararam para pensar que parece que nós, ao invés de estarmos evoluindo, estamos exatamente num processo inverso, porque nós vemos tantas coisas ruins, tantos crimes, tantas pessoas voltadas para o mal ainda. Parece que a humanidade não progride e regride. Sabem por que essa impressão? Porque em época de transição, o número de espíritos ainda imperfeitos, reencarnados, é muito maior. Quando nós não estamos em período de transição planetária, o que acontece a nível de encarnação e de desencarnação? Um grande número de espíritos ainda enfermos, impuros, mais ruins, ficam retidos na espiritualidade, ficam retidos nas regiões umbralinas. O número de espíritos mediano, tem bastante espírito mediano reencarnado na Terra. E espíritos mais elevados têm também encarnado, mas em menor quantidade. Isso quando está tudo bem, quando nós não estamos em processo de transição planetária, tá? Então, tudo aqui está um pouco mais calmo, mais sereno. Mas, quando a Terra ou o mundo entra em processo de transição, tem que haver essa mudança mais rápida. E a mudança tem que acontecer com a mudança do coração do homem. Então, o que a divindade faz? Permite que grande parte desses espíritos ainda imperfeitos e que se encontravam retidos nas regiões umbralinas reencarnem. Com que objetivo? Para que eles possam evoluir, para que eles possam ter a oportunidade de também permanecerem naquele planeta na sua mudança evolutiva após a transição. Então, eles reencarnam, têm a oportunidade de ter acesso a tudo que nós temos que nos ajuda a evoluir,
os livros, as palestras, a mensagem cristã, os grandes missionários, eles estão tendo a oportunidade de conviver com tudo isso e se modificarem. Então, Deus permite que os portões do umbral se abram para que esses espíritos que estavam lá retidos tenham uma última oportunidade de se melhorarem. Muitos aproveitam e vão ficar no mundo de regeneração, mas muitos não. E são esses que estão encarnados que estão fazendo com que o planeta pareça pior do que está. Porque muitos espíritos ruins, ainda ruins, estão encarnados. Além do fato de que, a nível espiritual, há muitos espíritos desencarnados que estavam também ali nas regiões inferiores, que não reencarnaram e que estão influenciando esses que reencarnaram para fazer, vou colocar entre aspas aqui, tá? Para fazerem o inferno na Terra. Nós sabemos que o inferno não existe, mas para trazerem perturbação, desordem, desequilíbrio ao planeta. Então, vejam, há um grande número de espíritos ainda mais imperfeitos, reencarnados na Terra, e há também os espíritos desencarnados influenciando. Os espíritos medianos continuam reencarnando bastante, porque eu vou colocar aqui como se fôssemos nós, os medianos, que estamos aqui lutando para evoluir. Só que para nós, reencarnar em época de transição é muito mais desafiador, porque nós sofremos uma influência negativa muito maior, tanto por esses espíritos que ainda estão voltados para o mal e se encontram encarnados, então eles nos influenciam diretamente, como sofremos uma influência muito grande dos desencarnados que não querem que o mundo, que o planeta progrida. Eles lutam no processo de transição, eles lutam para manter o planeta menos evoluído. Então, é muito mais desafiador para nós, porque as influências que todos nós recebemos é muito maior e exige de cada um de nós muito mais esforço, perseverança, vigília, oração, para que não sucumba. E em época de transição, vocês podem estar perguntando, e os espíritos mais elevados? Em época de transição, eles reencarnam também mais. Mas eles não são maioria ainda no planeta. Eles reencarnam bastante em época de transição para ajudar a humanidade a evoluir. Ajudam os medianos e ajudam também os mais empedernidos no mal, os mais impuros. Então, nós temos já na Terra uma quantidade de espíritos bons maior, mas é sempre um processo, momento delicado para todos nós. E por que nós percebemos tanto os desencarnes coletivos? Exatamente porque em época de transição há naturalmente uma limpeza espiritual. Nós estamos passando por um processo de limpeza espiritual, onde não vai haver o apocalipse, o mundo vai ser destruído, não. É um processo gradual, onde aqueles que precisam desencarnar vão desencarnando, desses que desencarnam nessas limpezas coletivas, nesses desencarnes coletivos, alguns vão voltar para a Terra, outros não. Não é porque todo mundo que morre, então, na pandemia, em época de transição, vai ser exilado? Claro que não. Claro que não. Alguns, sim. Outros tinham que desencarnar em época de pandemia, ok, mas estão se melhorando, estão lutando, estão procurando ser pessoas melhores, seguem na Terra, vão reencarnar novamente. Certo? Então, não significa que todo mundo vai ser exilado. Mas por que os desencarnes coletivos acontecem em época de transição? Porque os desencarnes coletivos causam comoção na humanidade. E nesse momento, nós precisamos ser comovidos. Nós precisamos ser chacoalhados. Nós precisamos realmente despertar, sair da nossa condição de ociosidade, de comodidade. Precisa realmente acontecer coisas no mundo que nos levem a parar, pensar, refletir sobre o que nós estamos fazendo da vida e mudar. E os desencarnes coletivos causam essa comoção.
E onde nós podemos encontrar essas informações? Lá no livro A Gênese. No livro A Gênese, no capítulo 18, que se intitula Os Tempos São Chegados, no item 32 e 33, nós temos essa informação. Eu vou ler para vocês, para que vocês possam perceber que, de fato, isso é uma informação importantíssima trazida pela doutrina espírita. Então, diz lá no item 32 do último capítulo do livro A Gênese: as grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito das massas, da coletividade, desembaraçando-a das más influências e de dar maior ascendente às ideias novas. Então, além de acelerar a saída daqueles que precisam sair, transforma mais rapidamente o espírito das massas, porque nós precisamos mudar, não é uma mente individual, é a massa coletiva da humanidade. É muita coisa para ser alterada. Então, os desencarnes coletivos ajudam. E no item 33 diz assim: quando esse melhoramento é isolado e individual, ou seja, acontece de forma pontual, não é global como um desencarne coletivo, ele diz aqui, quando esse melhoramento é isolado e individual, passa despercebido e sem nenhuma influência ostensiva sobre o mundo. Não impacta o mundo, não muda. O efeito é diferente quando se opera simultaneamente sobre grandes massas, sobre povos, sobre a humanidade, porque então, conforme as proporções, numa geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser modificadas profundamente. E nós não estamos exatamente precisando de uma transformação profunda? Então, a pandemia, que é o que nos mostra no livro, oportuniza essa transformação, essa mudança global e não individual. Então, a pandemia, ela era necessária, a lei de destruição, ela é sempre necessária em época de transição, principalmente de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração, tá? Porque a lei de destruição, quanto mais feliz é o mundo, menos ela tem esse caráter impactante, doloroso e sofrido que nós vivenciamos aqui. Um mundo feliz como Júpiter, não existe mais fenômenos naturais. Isso que nós, vulcão, tsunami, não existe mais isso. A lei de destruição lá é moral, só no sentido de eu me modificar, mas não existem mais os fenômenos que nós vivenciamos aqui. Então, esses fenômenos mais dolorosos, que têm esse caráter expiatório, eles existem em mundos mais imperfeitos. Então, essas almas generosas que estão presentes estão nos ajudando, junto com a lei de destruição, para a nossa modificação. E é para isso que nós somos chamados, para nós nos modificarmos. E os espíritos inescrupulosos também estão aqui, querendo que nós façamos o inverso. A quem nós vamos dar ouvidos? A quem nós quisermos. É o momento de aferir valores, de repensar atitudes, avaliar o seu interior, estabelecer prioridades. O que eu quero fazer na Terra? O que eu quero fazer nesta minha encarnação? Quais os meus objetivos? Quais os meus propósitos? Para que eu estou aqui? A escolha é sempre minha. Influências boas eu vou ter de encarnados e desencarnados. Influências perniciosas, idem. Mas cabe a cada um de nós fortalecer o nosso espírito diante dos desafios de um processo, de um tempo de transição, que não são poucos, e realmente buscar, através dos nossos testemunhos, dos nossos compromissos, a mudança. Meus amores, nós somos chamados a pequenos sacrifícios e nós não queremos fazer. Eu mencionei há pouco tempo também numa outra reflexão sobre isso, porque nós estávamos falando também de transição planetária. Nós estamos sendo chamados a alguns pequenos sacrifícios. E quantas pessoas não fazem? Somos chamados a ficar em casa. Muita gente não aguenta. Vai para a rua, aglomera, se aproxima. Muitas pessoas, todos, somos chamados a usarmos as máscaras, mesmo que nós já tenhamos tomado as vacinas.
porque a vacina não nos imuniza. Quantas pessoas nós já vemos sem máscaras? Vacinadas ou não? Muitas. Nós somos chamados a manter um distanciamento. Quantas pessoas aglomeradas indo a eventos públicos? Inúmeras. Nós não somos capazes de fazer um pequeno sacrifício que Deus nos pede. Aí nós queremos ir para o mundo de regeneração. Como? Se nós estamos sendo egoístas, eu não aguento mais ficar em casa. Eu já tomei a vacina, vou usar. Nós estamos sendo o quê? Egoístas. É assim que nós queremos ir para um mundo de regeneração? Deus e Jesus não está pedindo de nós que nós sejamos os cristãos dos primeiros tempos, não está pedindo que nós morramos nas arenas, nem sejamos devorados pelos animais. Ele só pede que nós, por exemplo, em época de pandemia, cuidemos de nós e do outro. E quantas pessoas não conseguem fazer isso? Nós não conseguimos fazer o mínimo e queremos uma grande bênção do Pai. Não, meus amores. A vitória do Cristo virá, porque ele disse, nós já vamos finalizando, ele disse, e logo depois da aflição daqueles dias, desses dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Tudo isso nós estamos passando, conflitos. Aí ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele diz ainda, na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. O que ele está mostrando? Que após a tristeza vai vir a alegria e que ele virá com seu poder e sua glória para estar conosco. O que significa isso? Um mundo feliz. O reino de Deus no coração dos homens. Onde Jesus está? Onde o coração do homem tem amor. Esse poder, esse retorno, essa glória que Jesus fala nas suas previsões evangélicas é e será alcançada por todos aqueles que deixarem o amor preponderar em suas vidas. Nós queremos ser felizes? Nós queremos deixar de chorar, de lagrimar, de termos tristeza? Então modifiquemos o nosso coração. O quanto antes, o livro todo, o autor, em cada capítulo, ele conclama a cada um de nós: mude, menos orgulho, menos egoísmo, mais amor, mais união, mais verdade. É isso que nós precisamos trabalhar em nossos corações urgentemente, porque senão nós iremos perder essa excelente oportunidade de renovação espiritual que a pandemia, que a Terra hoje nos proporciona. E finalizando, eu sempre gosto de trazer no fim uma poesia para que nós possamos fechar as nossas reflexões. Então, eu preparei, escrevi essa poesia e vou, nesse momento, dizê-la para vocês. Diz o seguinte: a evolução da humanidade é conquista para a posteridade. Mesmo querendo sua brevidade, há na terra muita iniquidade. Ao Calvário mandamos Jesus, à morte o homem o conduz, mas o Mestre carrega sua cruz, deixa sempre brilhar sua luz. Sem reprovar a ingratidão recebida, pede ao Pai perdão por nossa desdita. Demonstra no madeiro seu grande amor, ensina ao homem a libertação pela dor. A ressurreição traz oportunas lições, auxiliando o ser a superar as aflições. Mostra não ser a morte o fim da vida, sendo a imortalidade sempre mantida.
Mas até a compreensão dessa verdade, atestamos muita dissensão e atrocidade. Praticamente esquecida foi a humildade e, mais ainda, a verdadeira religiosidade. Buscou o ser a felicidade nas paixões, esquecendo Jesus e suas orientações. A guerra agora deve ser nos corações, cortando a espada às mais inclinações. É luta íntima e transformação pela dor. É a busca da renovação com ardor. Se queremos um mundo regenerado, vivamos o amor no coração renovado. Findando na terra a aflição, os dias de alegria chegarão. Bons espíritos aqui estarão, no mundo novo da regeneração. Deixará o ser a vida carnal, viverá a fraternidade universal. Estará o homem transformado, será a vitória do Cristo amado. Muito obrigada. Maravilhoso, Evelyn. Caramba, essa poesia final foi realmente incrível. Olha, uma inspiração incrível mesmo. Parabéns. Obrigada, Lu. Obrigada. Ah, você queria falar mais alguma coisa? É que eu acabei não mutando o microfone. Não, tranquilo. Estou à sua disposição. Perfeito. Então, vamos pegar esses 10 minutinhos finais só para fazer uma leitura rápida de algumas perguntas que algumas pessoas acabaram tendo. Então, vamos começar pela Cíntia aqui. Cíntia falou, tem uma pergunta. Por que os humanos que ainda têm maldade no coração não morrem com Covid? Parece que só os bons estão indo. Interessante a sua pergunta, Cíntia. Muito obrigada. Veja, Jesus e a espiritualidade nos orientam sobre isso. Na verdade, se nós formos pensar bem e claramente, os mais imperfeitos precisam ficar na Terra e aqueles bons realmente desencarnar. Sabe por quê? Porque a vida no mundo material é uma vida de lutas, de provas, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos resgatar os nossos erros e evoluir. A vida na Terra, imagina, Cíntia, a vida na Terra, a Terra é como se fosse uma prisão, é como se fosse um hospital. Para a prisão se enviam espíritos que erraram para com a lei, no caso, a lei de Deus. Para um hospital se enviam o quê? Doentes, certo? Quando as pessoas cumprem a sua pena, elas não são liberadas? Elas não adquirem a liberdade? Quando as pessoas ficam boas das suas enfermidades, elas continuam no hospital ou elas são liberadas e também saem do hospital? Elas saem. A Terra é isso, é uma prisão, é um hospital para o qual são enviados espíritos doentes, espíritos ainda que desrespeitaram a lei, criminosos em relação à lei divina. Os bons cumpriram a sua pena. Os bons ficaram bons da sua doença. Por que eles têm que permanecer na prisão ou no hospital? Não, eles adquirem a liberdade. O retorno à pátria espiritual é isso, é a libertação do espírito que já cumpriu aquilo que deveria cumprir. Já os ainda mais ruins precisam estar aqui, porque ainda estão errando, ainda precisam ficar na Terra, tendo a oportunidade para mudarem, resgatarem seus erros e evoluírem. Na verdade, nós precisamos lembrar que o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. O mundo temporário é aqui onde nós estamos. Então, quando todos nós, por isso, Cíntia, que quando os espíritos chegam à perfeição, eles não precisam mais reencarnar. Eles só não precisam, eles podem até reencarnar em missão, mas eles não precisam, porque a reencarnação é para o espírito progredir, para o espírito se depurar. Quem já se depurou vai fazer o que aqui? Nada. Então, na verdade, o retorno à pátria é um prêmio e permanecer aqui ainda é uma punição, uma sanção. Tá bom? Muito obrigada. Muito bom. Maravilhoso. Uma pergunta agora que eu fiz também para um outro palestrante, eu acho que eu queria saber a sua opinião em relação a isso.
na sua opinião, que é um assunto bem contraditório no meio espírita, né? Contraditório entre aspas, né? Mas tem várias opiniões em relação a esse ser, podemos dizer assim. Quem é o espírito de verdade, na sua opinião? Na minha opinião, e pelo que eu pude perceber também as informações da doutrina espírita, espírito de verdade é Jesus. Nós temos um estudo, inclusive, aqui eu vou deixar, porque é onde eu explico em detalhes e trazendo todas as fontes onde eu falo isso. Nós temos um estudo, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso canal do Conhecendo o Espiritismo, que se chama Rosas do Evangelho. Nesse estudo, nessa playlist, nós estudamos todo o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós estudamos o capítulo, exatamente o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, exatamente no item, quando nós vamos estudar a instrução dos espíritos, o Espírito de Verdade, nós fazemos todo esse estudo. E naquele momento nós trazemos não apenas informações de Kardec, mas informações da Revista Espírita, onde nos mostra claramente, fazendo os links, as conexões, mostrando que realmente o Espírito de Verdade é Jesus. Então, nós buscamos informações ali do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns e da Revista Espírita. Então, nós percebemos que o próprio Kardec entendia desta forma. Então, por isso que eu sugiro, porque aqui nós não teríamos tempo para isso, mas lá eu trago, eu faço a leitura, eu busco coisa, eu vou fazendo todos os links, então fica realmente muito difícil. Eu posso até pensar diferente, mas a espiritualidade, Kardec coloca como sendo realmente Jesus, o Espírito de verdade. Perfeito, Evelyn. Eu também concordo bastante com essa opinião. Deixa eu ver mais algumas perguntinhas. Aqui da Ju Santos. É um pouquinho extensa a pergunta, então vamos lá. Hoje faz 5 meses que meu filho faleceu de Covid. Ele era muito diferente dos jovens da sua idade. Menino de 21 anos que era muito caseiro. Já tinha terminado a faculdade, já trabalhava, não saía sem pedir permissão. Não entendo por que ele se foi. Muito provavelmente, dentro daquela informação que nós trouxemos para a Cíntia, foi exatamente porque ele já se encontrava numa condição onde ele não precisava mais manter-se na Terra. Porque a Terra ainda é um mundo de expiações, de provas, de lutas, de grandes desafios. Então, muito provavelmente, como ele já tinha cumprido o que ele precisava cumprir, ele adquiriu a sua liberdade. É muito interessante, e eu vou falar isso aqui para você, para que você se sinta um pouco mais serenada em seu coração. Isso que eu vou falar agora está no livro O Céu e o Inferno, tá? Da quarto livro da codificação. Nós temos, na segunda parte desse livro, nós temos depoimentos de vários espíritos em várias condições. Nós temos, nessa segunda parte da obra, nós temos o estudo completo dessa obra também no nosso canal, tá? Então, nós vamos estudando. Então, tem depoimentos de espíritos felizes, tem depoimento de espíritos criminosos, de espíritos suicidas, de espíritos medianos. Nós temos ali depoimentos dos espíritos em várias condições. Então, Kardec evocava esses espíritos e procurava saber como era a vida deles no plano espiritual. E aí, em uma das situações onde ele estava sendo entrevistado exatamente um espírito feliz, aí quando esse espírito feliz, era até uma senhora, não me lembro o nome dela agora, quando ela foi evocada, ela era exatamente conhecida da esposa de Kardec, ela conhecia Kardec, a esposa e tudo, então ela era uma pessoa familiar, tá? Não era da mesma família, mas familiar no sentido de ser uma pessoa amiga. E aí, naquele momento, se não me falha a memória, parece-me que a esposa de Kardec estava um pouco triste pelo desencarne daquela amiga boa, realmente uma pessoa de bem. Estava triste. E aí o espírito disse assim: não chore, minha amiga, não se lamente, porque hoje, aqui, eu sou muito mais feliz do que aí. Você não sabe que o mundo espiritual é um mundo de felicidade para aqueles que fazem o bem? Então, hoje eu estou muito mais feliz. Não se entristeça, fique feliz pela minha condição. Então, pelo depoimento que você me falou, o seu filho
é um filho, é um espírito bom. Então, com certeza, ele está tendo nesse momento o direito, o merecimento de usufruir de uma vida mais feliz do que a nossa, que estamos ainda aqui no planeta Terra lutando. Tá? Então, essa parte do livro Céu e Inferno é belíssima e vale a pena a leitura para realmente trazer um consolo maior aos nossos corações. Muito obrigada. Bom, Evelyn, então o nosso horário meio que também já está batendo e eu queria fazer uma pergunta para você. Se você acha que conseguiria fazer mais uma pergunta, poderia responder mais uma pergunta de uma pessoa ou realmente, Podemos se quiser... Opa. Desculpa, Evelyn, poderia repetir novamente? É por conta que eu deixei o microfone... Tá, nós podemos, sem problema nenhum, nós podemos responder mais uma, seja uma que você queira fazer ou do público, sem problema nenhum. Nós podemos responder mais uma. Ótimo, então vamos como última pergunta, essa aqui do Ayrton. Ele diz assim: essa pandemia pode ainda provocar mudanças, mas ainda com muito sofrimento. As pessoas tão teimosas, egoístas, mas não são todas. Não haveria outra forma? O nosso Pai pode tudo, que Ele derrame seu amor e poder sem sofrimento de inocentes? Não seria melhor? Ailton, que boa pergunta essa sua. E eu lhe digo, essa mesma pergunta foi feita aos espíritos no livro o livro dos Espíritos. Foi feito exatamente isso, exatamente quando nós estamos estudando a lei de destruição, lá no livro dos Espíritos, foi perguntado, mas Deus não poderia aplicar um outro recurso que não a lei de destruição? Tem que ser a lei de destruição? Sabe o que os espíritos respondem? Dizem o seguinte: e Deus aplica. E Deus usa outros recursos. Deus traz para você, trouxe Jesus, trouxe os profetas, trouxe inúmeros missionários que estão a todo momento nos ensinando o amor, trouxe a doutrina espírita, que é o Consolador. Nós temos centenas de livros que nos ensinam como caminhar. Nós temos hoje palestras, televisão, tudo que nos ensina, mas nós desperdiçamos. Aí eu bati aqui, desculpa. Nós viramos as costas para tudo o que o Pai nos mostra. Aí só sobra o quê? A dor. Ele emprega muitos outros recursos. Tanto é que a pandemia, ela não era uma fatalidade, ela era uma das opções do Pai. Porque a lei de destruição, ela pode ser maior ou pior, mais agressiva ou menos agressiva. Se nós estivéssemos fazendo o nosso dever de casa com todos esses recursos inúmeros que ele põe à nossa disposição, nós precisaríamos da pandemia? Não, claro que não. Porque Deus não quer o nosso sofrimento, ele quer o nosso aprendizado. Se o aprendizado tivesse acontecido, para que a lei de destruição? Não faz sentido. Tanto é que quando a gente aprende, paramos de sofrer. Então, era uma das opções. Se a humanidade, com tudo isso que nós oferecemos, não evoluir, aí a pandemia é uma opção. Poderia não ter acontecido? Claro que poderia não ter acontecido. Mas nós viramos as costas. Significa dizer que quando a pandemia acabar, pode vir outra? Se a humanidade não melhorar, pode vir uma outra pandemia ou um outro flagelo destruidor, certo? Mas poderá vir, porque enquanto a humanidade não se modifica, a lei de destruição precisa estar presente. Então, ou seja, Deus poderia usar? Pode, e usa. Mas como nós não aproveitamos, aí vem a lei de destruição. Muito obrigada, excelente a sua pergunta, adorei, para fechar foi sensacional. Maravilha, muito obrigado, Ayrton, e muito obrigado, Evelyn, novamente por ter respondido, por ter realmente passado um pouquinho mais do tempo, agradecemos muito. Então, muito obrigado, Evelyn, muito obrigado a todos vocês que participaram. Me desculpem se eu não consegui responder alguma pergunta, eu realmente peço perdão, e agradeço a todos vocês novamente por tudo. Lembrando-se sempre, o canal da Evelyn
Por favor, fiquem à vontade, vão, assistam. A Evelyn traz muito conteúdo bom. Ela traz o estudo de todas as obras básicas. Então, quem quer ter um conhecimento mais básico, conhecer a doutrina espírita, né? Como é o nome do canal da própria Evelyn, né? Conhecendo o Espiritismo. Então, fiquem à vontade, vão lá, participem. Também a Evelyn tem os livros dela, então, se vocês quiserem também comprar, sintam-se à vontade. Evelyn, gostaria de falar mais alguma coisa? Lucas, só agradecer mais uma vez a você, a participação de todas as pessoas que seguem realmente aqui o Facebook. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Estamos aí sempre à disposição para ajudar de alguma forma. É para nós uma grande alegria. Boa noite, que possamos estar juntos numa próxima vez. Então, boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos vocês por esse final de semana. Que continuem sempre com muita saúde, muito amor no coração e sempre buscando a mudança interior de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a todos.